para que, como eu disse aqui, para que o aluno que não possa estar assistindo, possa ver depois, ou até mesmo a gente ver depois, ok? Então, a gente inicia, nós temos essa lista de exercício. Vocês estão conseguindo enxergar a lista? Sim. Então, vamos resolver alguns desses exercícios. Alguém está pedindo para entrar aí? Vamos, como se diz, resolver alguns exercícios e vamos iniciar por esse exercício pela lista de pré-cálculo, né? Essa lista também ela tem aqui a parte de pré-cálculo e tem a parte de função, limite e continuidade, certo? Então, a gente vai iniciar aqui pela parte do pré-cálculo, fazendo uma revisãozinha. Essa lista vocês têm, eu acabei enviando outra lista também, para esse mesmo. Então, a gente tem como objetivo, nesse primeiro exercício, item 1 e 2, né? Racionalizar essa expressão, x menos 1 sobre raiz quadrada de x menos 1, quando x é diferente de 1, porque quando x é 1, a gente vai ter uma indeterminação, zero em cima, zero embaixo. Então, a gente precisa saber como essa expressão se comporta em R, exceto em x igual a 1, ok? Então, vamos trabalhar, essa lista, ok? Vocês estão vendo aí, né? Tudo bem? Podemos começar? Sim. Então, nós temos essa expressão x menos 1 dividido por raiz quadrada de x menos 1, x diferente de 1. Nós queremos racionalizar essa expressão. Então, o que, que a gente vai fazer? Como aqui aparece uma raiz quadrada, né? Raiz quadrada de x menos 1, então a gente vai multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz quadrada de x mais 1, que seria o conjugado de raiz quadrada de x menos 1. Então, nós ficamos o seguinte: a expressão x menos 1 dividido por raiz quadrada de x menos 1, ela se escreve como x menos 1, vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo conjugado de raiz quadrada de x menos 1, que é raiz quadrada de x mais 1. Então, nós vamos ficar com x menos 1, que multiplica raiz quadrada de x mais 1, isso aqui dividido por raiz quadrada de x menos 1 vezes raiz quadrada de x mais 1, ok? Então, isso aqui vai ser igual a x menos 1, que multiplica raiz quadrada de x mais 1. E aqui embaixo você vê que tem a diferença de dois quadrados. Raiz quadrada de x menos 1 vezes raiz quadrada de x mais 1. Então, isso aqui seria o quadrado do primeiro, que é raiz quadrada de x ao quadrado, da x, menos o quadrado do segundo, que é 1 ao quadrado, que dá 1, ok? Então, vamos simplificar x menos 1 com x menos 1, e aqui fica simplesmente raiz quadrada de x mais 1. Portanto, a gente conclui o seguinte, que é a expressão x menos 1 dividido por raiz quadrada de x menos 1, ela é igual a raiz quadrada de x mais 1, onde o x for diferente de 1, ok? Tudo bem aí?
Sim. Agora, no exercício 2, no item 2 desse primeiro exercício, a gente tem a raiz cúbica de 2x menos 2 sobre x menos 4. Então, a gente precisa racionalizar também, né? Porque quando x é igual a 4, observe que o numerador se anula, né? E nós não podemos ter o numerador, aliás, o denominador igual a zero. Aliás, tanto se anula o numerador quanto o denominador, ok? Ou seja, nós temos uma indeterminação, 0 sobre 0. A gente precisa, do mesmo jeito que fizemos aqui, reconhecer essa aplicação, essa expressão, numa vizinhança de x igual a 1, ou seja, onde x é diferente de 1, a gente precisa ver essa expressão aqui, como ela se comporta em R menos esse ponto x igual a 4, ok? Para isso, a gente vai fazer a diferença de dois cubos. Se nós temos A ao cubo menos B ao cubo, isso aqui é a diferença de dois cubos, ele se escreve como sendo o primeiro menos o segundo, vezes o quadrado do primeiro, mais o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? A gente vai usar essa expressão aqui. Por quê? Porque aqui você está vendo que tem uma raiz cúbica. Como tem uma raiz cúbica, então a gente vai ver o seguinte, que aqui é como se fosse, quando você fizer chamar raiz cúbica de 2x de A e chamar B de 2, então você tem a diferença de cubos, ok? Então, nós vamos chamar de A, vamos chamar de raiz cúbica de 2x, vamos chamar de raiz cúbica de 2x e vamos chamar B de 2, ok? Então, nós vamos ter o seguinte, quando você pegar A ao cubo, tá vendo aqui, ó? Quando você pegar A ao cubo, isso daqui vai dar 2x menos B ao cubo, isso daqui vai dar 8. Então, isso aqui vai ser igual a A menos B, ou seja, raiz cúbica de 2x menos 2 vezes A ao quadrado, que no caso vai dar raiz cúbica de 4x ao quadrado, mais A vezes B, ou seja, 2 vezes raiz cúbica de 2x mais B ao quadrado, que é 4, ok? Então, o que, é que a gente vai fazer? Como aqui aparece a expressão raiz cúbica de 2x menos 2, a gente vai colocar esse termo aqui em evidência, certo? Vamos colocar esse termo aqui em evidência, então nós vamos ter o quê? A raiz cúbica de 2x menos 2, ela vai ser igual a 2x menos 8 dividido por raiz cúbica de 4x ao quadrado mais 2 vezes raiz cúbica de 2x mais 4, ok? Tudo bem até aí? Tudo bem? Sim. Agora, o que é que a gente vai fazer? Como aparece x menos 4 aqui embaixo, como aqui embaixo aparece o fator x menos 4, eu vou pegar toda essa expressão aqui e vou multiplicar ambos os membros. Vou multiplicar ambos os membros por 1 sobre
x menos 4, observando, no caso, x diferente de 4, ok? Vou multiplicar ambos os membros dessa expressão pela expressão x menos 4, observando x diferente de 4. Então, nós vamos ter, quando eu faço isso, nós vamos ficar com raiz cúbica de 2x menos 2 dividido por x menos 4. Isso aqui vai ser igual. Observe que lá em cima, onde tem 2x menos 4, nós podemos colocar o 2 em evidência. Então, fica 2 vezes x menos 4, ok? Entendeu aí? Aqui você tem 2x menos 4. Se eu colocar o 2 em evidência, fica 2 vezes x menos 4. E aqui nós vamos ter raiz cúbica de 4x ao quadrado mais 2 vezes raiz cúbica de 2x mais 4. Isso aqui vezes x menos 4. Porque a gente multiplicou ambos os membros dessa expressão pelo valor 1 sobre x menos 4. Então, agora aqui, a gente pode, como x é diferente de 4, a gente pode eliminar este com este. Então, nós vamos ter o seguinte, que aonde x é diferente de 4, a raiz cúbica de 2x menos 2 dividido por x menos 4 é igual a 2 sobre raiz cúbica de 4x quadrado mais 2 vezes raiz cúbica de 2x mais 4. E isso aqui vale onde nós tivermos x diferente de 4. Tudo bem aí, pessoal? Tudo bem? Sim. Pois bem, então a gente resolveu os dois problemas da primeira questão, os dois itens da primeira questão, e aí vocês guardem essas informações, vocês observem essas informações, porque isso aqui vai ser muito importante para quando nós estivermos estudando o limite, porque quando nós fizermos o limite, quando o x tende a 1, aqui fica 0 sobre 0, mas observe que quando o x tende a 1, o x não é 1, esse limite, na verdade, ele vai dar a raiz quadrada de 1, que é 1 mais 1, 2, certo? E aqui você também não tem mais. Quando o x tende a 4, você veja, tanto o numerador como o denominador está se anulando. Mas só que x não é 4, ele tende a 4. Quando você coloca nessa expressão aqui, já não se anula mais o denominador, ok? Então, isso aqui vai ser importante para nós, para a gente... Posso apagar aqui? Só um minuto que eu estou finalizando. Lembre que vai ficar gravado, né? Vai ficar gravado, vocês vão poder assistir outras vezes, ok? Com isso, a gente termina esse primeiro, o exercício 1, itens 1 e 2. Vamos
resolver o exercício 2, ele trata de encontrar... ele tem algumas equações e pede para a gente encontrar o valor de x, né? Encontrar as raízes da equação. Conjunto, você quer as raízes da equação. Por exemplo, achar as raízes da equação, o item 1, a equação 2x² menos 3x menos 2 igual a 0. O item 2, x² mais 4x menos 5 igual a 0. Item 3, x menos 3 igual a 2. X menos 3 sobre 2 igual a x menos 2 sobre 3, e assim sucessivamente. Vamos resolver aqui o exercício 1. Vamos resolver o exercício 3 e vamos resolver o exercício, o item 6, que envolve radical, ok? Posso apagar? Pode. Então, nós vamos resolver a equação de segundo grau. Também é importante resolver a equação de segundo grau, ou resolver equações encontrando as raízes, quando vai calcular o limite, para também sabermos fatorar, entendeu? Para também sabermos encontrar as raízes, para também ajudar nas simplificações. Então, nós temos o item 1, nós temos a equação 2x ao quadrado menos 3x menos 2 igual a 0. Então, a gente vai resolver encontrando a solução via Bhaskara. Vamos encontrar o valor do delta, lembrando que delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, nós vamos ter que o delta vai ser igual a b é 9, menos 3, então fica 9, menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é menos 2. Aqui nós temos a, nós temos b e nós temos c. São os coeficientes da nossa equação do segundo grau. Então, o nosso delta vai ser igual a 9, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, menos por menos dá mais, 9 mais 16. Então, isso aqui vai dar 25. Então, a gente pode encontrar as raízes com a seguinte fórmula. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Sobre 2a. Então, substituindo, nós vamos ter x vai ser igual a menos b, b é menos 3, então fica 3, mais ou menos raiz quadrada de delta, que a gente calculou aqui, é raiz quadrada de 25, sobre 2 vezes a, que é 2. 2 vezes 2, 4. Então, nós vamos ter 3, mais ou menos, raiz quadrada de 25 é 5, dividido por 4. Então, nós vamos ter duas raízes. Vou chamar x1 igual 3 mais 5, 8, dividido por 4, 2, e a outra raiz é x2 igual 3 menos 5, dá menos 2, dividido por 4, dá menos meio, ok? Ou seja, as raízes dessa equação, conjunto de solução dessa equação, conjunto de solução é formado pelos elementos menos 1 meio e 2, ok? Essas são
os zeros da equação 1. Ok? Tudo bem? Sim. Agora, o exercício 3, você tem uma proporção, né? Você tem o seguinte. O exercício item 3, você tem x menos 3 está para 2, assim como x menos 2 está para 3. Então, isso é o que você tem. Você tem uma igualdade entre duas frações. Então, como é que você vai fazer? Vai multiplicar o meio pelos extremos. Então, vamos ter 3 vezes x menos 3 vai ser igual a 2 vezes x menos 2. Então, você vai ter 3x menos 9 vai ser igual a 2x menos 4. E agora a gente vai colocar todos os fatores com x em um membro e todos os valores sem x no outro membro. Então, vamos ter 3x menos 2x igual a menos 4 mais 9, ok? Então, nós vamos ter 3x menos 2x vai dar x, vai ser igual a menos 4 mais 9, dá igual a 5. Então, a nossa solução, o conjunto de solução é o conjunto formado pelo elemento 5, ok? Conjunto de solução é o conjunto formado pelo elemento 5. Esse 5, quando você coloca lá, substitui, você vai ter 5 menos 3. 5 menos 3 dá 2, dividido por 2 dá 1, o lado esquerdo dá 1. 5 menos 2 dá 3, dividido por 3 dá 1. Então, esse x igual a 5 satisfaz aquela proporção. X menos 3 está para 2, assim como x menos 2 está para 3. Beleza? Tudo bem? Tudo. E para finalizar esse exercício 2, a gente vai resolver uma equação que envolve a raiz quadrada, né? Então, nós temos duas coisas. Primeiro nós temos o seguinte, você só tem raiz de números positivos. Então, você tem que colocar aqui que x mais 2 tem que ser maior ou igual que 0, o que implica x maior ou igual que menos 2, ok? Uma outra coisa que você sabe é que a raiz quadrada sempre fornece um número positivo. Então, nós vamos ter que x menos 2 tem que ser maior ou igual que 0, o que implica, então, x maior ou igual que 2, beleza? Então, nós temos x maior ou igual que menos 2, é uma informação. E x maior ou igual que 2 é outra informação. Então, na verdade, nós temos maior ou igual que menos 2, maior ou igual que 2. Então, quando você pegar a interseção, então, o que vai valer aqui é valores de x maior ou igual que 2. O que vai valer é esses valores aqui, ok? Ou seja, uma solução tem que ser algo maior ou igual que 2. Tudo bem aí? Que é maior ou igual que menos 2 e maior ou igual que 2. Então, você tem, na verdade, que a sua solução, né? Porque você tem aqui, ó, maior ou igual que menos 2. Então, você tem menos 2 aqui. Maior ou igual que menos 2. Então, você tem isso aqui. Depois, você tem a outra condição lhe diz maior ou igual que 2. Então, você tem esse pedaço aqui. Então, a condição que você vai ter para analisar é a interseção, né? Porque precisa ser as duas coisas simultaneamente. Então, você vai observar
valores maior ou igual que 2. Você vai encontrar a solução e observar se a sua solução está nessa faixa aí de maior ou igual que 2. Tudo bem aí, pessoal? Podemos continuar? Sim. Bom, então, nós temos o seguinte, nós temos raiz quadrada de x mais 2 igual a x menos 2. Para resolver esse tipo de problema, a gente tem que se livrar do radical, e para se livrar do radical, a gente vai elevar ambos os membros ao quadrado. Quando eu elevo o primeiro membro ao quadrado, eu obtenho x mais 2. E quando eu elevo o segundo membro ao quadrado, eu obtenho x menos 2 elevado ao quadrado, ok? Então, nós vamos ter o seguinte: x mais 2 vai ser igual ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes meio do segundo, mais o quadrado do segundo. Então, aqui a gente vai obter o seguinte: eu vou colocar todo mundo no mesmo membro, então vou ter x ao quadrado, menos 4x com menos x dá menos 5x, mais 4 menos 2 dá 2, igual a zero. Então, nós caímos numa equação do segundo grau, ok? Nós obtemos, para estudar, os zeros de uma equação do segundo grau. X² menos 5x mais 2 igual a zero. Então, vamos usar novamente aquele conhecimento do encontrar o valor de delta. Para encontrar as raízes, vamos usar Bhaskara. Então, vamos encontrar o valor de delta. Delta é igual a b², no caso b é menos 5, b² vai ficar 25, menos 4ac. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8. Então, aqui vai ser igual a 17, ok? Então, as raízes vai ser igual, x vai ser igual a menos b, dá 5, mais ou menos raiz quadrada de 17, dividido por 2a, 2 vezes 1, 2. Então, as raízes são x1 igual a 5 mais raiz quadrada de 17 sobre 2, e x2 vai ser igual a 5 menos raiz quadrada de 17 dividido por 2. Então, você observa que se a gente extrair a raiz quadrada de 17, se a gente extrair a raiz quadrada de 17, vamos fazer essa expressão. Quem é x1? Vamos fazer aqui. Você tem aqui 5 mais raiz quadrada de 17 dividido por 2. Então, isso aqui, o x1, vai dar aproximadamente 4,56. 4,56. E aqui vamos ter 5. Vamos ter 5 menos raiz quadrada de 17 dividido por 2. Então, isso aqui vai dar 0, aproximadamente 0,43. A pergunta que eu faço é o seguinte: qual desses valores é solução da equação dada? 4,56, 0,43 ou ambos? 4,56.
4,56, não é isso? Porque aqui a gente tem que observar o domínio da solução. O domínio da solução tem que estar com os valores maiores ou iguais que 2. 0,43 é menor que 2. Então, esse daqui é a solução a se verificar, ok? Essa solução é que a gente pode substituir lá na nossa equação, e você vai obter o seguinte: 4,56 mais 2 vai dar raiz quadrada. 4,56 mais 2 vai dar raiz quadrada de 0,56. E 4,56 menos 2 vai dar 2,56. Então, se você extrair a raiz quadrada de 6,56, vai dar exatamente 2,56, ok? Vamos lá, 6, opa, raiz quadrada de 6,56. 2,56, ok? Que é exatamente o valor quando você pegar 4,56 e retirar 2. Entendeu aí, pessoal? Tudo bem? Tudo bem? Sim, Posso apagar? por mim, sim. Então, vamos limpar nossa lousa aqui. E vamos para o terceiro exercício, viu? O que é que ele pede lá no terceiro exercício é desigualdade. A gente vai trabalhar com a parte de desigualdade, ok? Inequações, né? Vamos trabalhar com a parte de inequações. No terceiro exercício, a gente vai passar a trabalhar com inequações, que também é importante para nós estudarmos inequações, sabermos lidar com inequações para saber região de crescimento e decrescimento da função. Então, resolva as desigualdades, ok? Resolva as desigualdades. Então, vamos aqui escolher, o item 1, vamos escolher o item 1, vamos escolher o item 3, vamos escolher o item 6, ok? Porque os outros itens, a gente resolvendo esses, os outros itens, vocês conseguem resolver muito bem, ok? Então, a gente agora está tratando com desigualdade. Nessa primeira equação, nós vamos encontrar o valor de x para que a expressão 2x menos 1 fique menor que 3x mais 2, ok? Então, nós vamos ter o seguinte. 2x menos 1, eu quero que seja menor do que 3x mais 2. Então, eu vou colocar os elementos em x, todos os elementos que têm x de um mesmo lado da inequação, e vou colocar os elementos que não têm x do outro lado da inequação. Então, nós vamos ter 2x menos 3x menor do que 2 mais 1. Então, nós vamos ter o seguinte: menos x vai ser menor do que 2 mais 1, 3. Então, vou multiplicar por menos 1, então nós vamos ter x maior, né? Que é quando a gente multiplica por menos 1, o sinal da desigualdade modifica. Então, multipliquei por menos 1 ambos os membros, então vou ter x maior que menos 3, ok? Então, a nossa solução
colocar a nossa solução na reta, estritamente maior que menos 3, então aqui é aberto. Nós temos aqui menos 3. Nós temos aqui menos 3. E a nossa solução, ela está nesse ponto do gráfico, ok? Ou seja, a solução é o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que x é maior que menos 3. Ok aí? Tudo bem? Tudo bem? Sim. Agora aqui, no exercício, no item 3, nós temos o seguinte, ó. Nós temos, eu quero que a x menos 1 dividido por x mais 1, isso aqui seja maior ou igual que zero, ok? Então, o que é que acontece? Para que isso aí seja positivo, x menos 1 e x mais 1 tem que ter o mesmo sinal. Porque se x menos 1 e x mais 1 tiver sinais distintos, diferentes, então esse valor vai ser maior, vai ser menor que zero. Tá entendendo? Primeira análise é o seguinte: você tem um quociente de duas equações. Você quer que ela seja maior ou igual que zero, você precisa que ambas tenham o mesmo sinal. Ou seja, ambas positivas, ou seja, ambas negativas. Ok? Então, aqui nós temos duas equações auxiliares. Nós temos equações auxiliares. Equações auxiliares, nós temos x igual a 1, ou seja, x menos 1 igual a 0, e x igual a menos 1, ok? Então, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui a reta com a primeira solução. Como é maior ou igual, certo? Então, vai incluir o ponto 1, que é o ponto 1. E agora nós temos, ó, o coeficiente de x aqui é positivo, então fica positivo à direita das raízes, sinal contrário à esquerda da raiz, ok? Isso aqui seria uma solução S1. Agora nós temos uma solução S2, que no caso é essa cuja a raiz é menos 1. Inclusive, como é maior ou igual, o menos 1 vai ficar, como se diz, pintadinho. E nós temos aqui ó, o coeficiente de x positivo. Então, positivo à direita das raízes e negativo à esquerda da raiz. Então, a solução geral, você vai fazer o jogo do sinal. Aqui nós temos menos 1. Aqui nós temos 1. E a gente vai fazer o jogo do sinal. Positivo com positivo dá positivo, ok? Negativo com positivo dá negativo. E negativo com negativo dá positivo. Então, como ele quer maior ou igual que zero, onde é que a gente tem que pintar? Onde é que nós temos que pintar? Depois de 1. Depois do 1 e antes de menos 1, ok? Então, a solução S vai ser o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a menos 1, ou x é maior ou igual que 1, ok? Essa é a solução. Tudo bem?
Então, ó, nesses problemas, você tem que resolver a equação e estudar o sinal, ok? Resolver as equações, tanto a do numerador quanto a do denominador, e estudar o sinal dessas expressões, observando o coeficiente do termo em x, certo? No caso aí, como é de grau 1, é positivo, né? Então, positivo à direita das raízes, quer dizer que a função ela é crescente, e negativa à esquerda das raízes. Então, você tem as duas equações auxiliares, você resolve as duas equações auxiliares e depois faz o estudo do sinal. Então, como eu falei para você, aquela expressão, essa expressão aqui, ela vai ser maior ou igual que zero quando as expressões x menos 1, as expressões x menos 1 e x mais 1, x menos 1 e x mais 1 tiveram o mesmo sinal. Ou forem ambas positivas, ok? Ó, ou forem ambas positivas, ou forem ambas negativas, ok? Tudo bem? Vou apagar aqui, para a gente ganhar espaço para resolver o problema em 6. Esqueci de mandar aqui. Esqueci de mandar aqui. Esqueci de mandar aqui. Bom, vamos continuar aqui. Tudo bem aí, pessoal? Tá tudo tranquilo aí? Sim. Bom, agora eu vou apresentar esse item aqui, o item 6, que no caso envolve uma equação do segundo grau, ok? Ela vai resolver também do mesmo modelo, beleza? A gente vai pensar de resolver a equação auxiliar. Vamos resolver a equação auxiliar, que no caso seria x² mais x menos 6 igual a zero. Essa é a equação auxiliar. Vamos encontrar duas raízes para essa equação e vamos estudar o sinal, observando o coeficiente do termo de maior grau. No caso aqui, ele é positivo, que é o 1, ok? Então, vamos novamente usar o delta. Delta vai ser igual a b², que é 1, menos 4ac. 4 vezes 1, 4, 4 vezes menos 6. Então, vai dar 6 vezes 4, 24, mais 1, 25. Então, x vai ser igual a menos b,
dá menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 25, mais ou menos raiz quadrada de 25, que é 5, dividido por 2 vezes 1, 2. Então, as raízes são menos 1 mais 5, dá 4, dividido por 2, x1 igual a 2, e x2 igual a menos 1 com menos 5, dá menos 6, dividido por 2, dá menos 3. Exatamente aquele negócio. Dois números que, quando multiplicado, dá menos 6, quando somado, dá menos 1, dá com sinal trocado. Ok? No caso 1. E aí nós encontramos as raízes que são 2 e 3. Ó, aqui você observa que é estritamente maior, certo? Então, quando a gente for colocar aqui, ó, na reta, quando a gente for colocar na reta a solução, nós vamos ter as raízes aberto, certo? Ó, aberto aqui em menos 3, aberto aqui em 2, ok? E vamos colocar o sinal. Como é que o coeficiente do termo ao quadrado é positivo, vai ficar positivo à direita e à esquerda da raiz, certo? Ou seja, positivo depois de 2, e positivo antes de menos 3, e negativo no meio. Negativo entre menos 3 e 2. Negativo entre menos 3 e 2. Como ele quer maior do que zero, onde é que a gente vai pintar? Onde é que a gente vai achurar? A partir do 2? A partir do 2 e antes do menos 3, não é isso? Ou seja, a solução vai ser o conjunto do x pertencente aos reais, tal que x é estritamente menor que menos 3, ou x é estritamente maior que 2. Essa aqui é a solução. Por exemplo, se você pegar o zero vai satisfazer, não é isso? Porque quando você tiver o zero, não está menor que menos 3. Então, o zero não vai satisfazer, porque é menor que menos 3. Então, você poderia pegar aí, por exemplo, menos 4. Quando você pegar menos 4, então você vai ter 16 menos 4 dá 12, menos 6 dá 6, que é maior do que zero. E se você pegar maior que 2, no caso seria um 3, por exemplo, ficaria 9 mais 3, 12 menos 6, 6, que é maior que zero. Entendeu? Agora, se você pegar, por exemplo, o zero, já não vai dar certo. Se você pegar o 1, por exemplo, também não vai dar certo, porque 1 ao quadrado é 1, mais 1, 2, menos 6, vai dar menos 4, ok? Entendeu aí? Esse aqui é o nosso conjunto solução. Entendeu como faz para resolver? Entendeu aí como faz para resolver? Sim. Bom, então, exercício 4. Não vou colocar exercício desse tipo de exercício 4, da parte de geometria, certo? Exercício 5 também eu não vou colocar. Agora vamos colocar exercícios a partir do 6, ok? Achar algumas soluções da equação y igual a x ao quadrado. Bom, as soluções dessa equação são os pontos da parábola, né?
Ó, o exercício, vou olhar aqui, exercício 4 e seus itens, exercício 5, 6, 7, 8, exercícios 4 e seus índices, exercício 5, nós não estamos trabalhando com ele, certo? Isso aqui vocês revisam, mas a gente não tem interesse por esses exercícios agora, certo? Vamos então para o exercício 6. Achar algumas soluções da equação y igual a x ao quadrado. Então, as soluções dessa equação são pontos que estão na reta, que estão na parábola, né? As soluções dessas equações são pontos que estão sobre a parábola, beleza? De centro na origem. E raio 1. Então, você tem aqui, por exemplo, aqui você tem no zero, essa função passa pelo zero, ok? No 1, essa função vale 1. No menos 1, essa função também vale 1. Porque menos 1 ao quadrado é 1. Então, os pontos que satisfaz essa equação são os pontos da forma x ao quadrado, ok? São os pontos da forma x ao quadrado, beleza? Tudo bem? É a equação da parábola. Tudo bem aí? Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Sim. Olha, aqui está falando que fiquei com dúvida quando fui fazer a resolução da letra G, da segunda questão da atividade. Teria como explicar ela? Eu não tenho ela aqui, eu estou sem ela aqui, e você tem que. Eu não tenho ela aqui, você tem que observar aí, discutir com seus colegas aí qual é essa solução, tá bom? Tudo bem? Depois a gente fala aqui, mas por enquanto o objetivo dessa aula aqui é a gente resolver o máximo de exercícios que a gente puder dessa nossa lista aqui de exercícios. Alguma dúvida aí? Vamos para o exercício 7. O exercício 7, você tem uma equação de uma circunferência de centro na origem, equação da circunferência, aqui é o exercício 6, e aqui o exercício 7, nós temos uma equação, nós temos aqui
uma equação de centro na origem, 1, menos 1, menos 1 e 1. Então, nós temos uma circunferência de centro na origem e raio 1, ok? Nós temos uma circunferência de centro na origem e raio 1, é o que nós temos aqui. Então, isolando, por exemplo, isolando aqui o y, por exemplo, se você tem x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, então nós vamos ter y ao quadrado igual a 1 menos x ao quadrado, e nós vamos ter y igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Agora, só que isso aqui está valendo aonde 1 menos x ao quadrado for maior ou igual que 0. Ou seja, novamente você vai resolver essa equação auxiliar, 1 menos equação auxiliar, nós vamos ter 1 menos x ao quadrado igual a 0, então nós vamos ter x ao quadrado igual a 1, o que implica x igual a mais ou menos 1. Então, as raízes são 1 e menos 1. Então, você vai colocar aqui as raízes, como é maior ou igual que 0, então você tem as raízes menos 1 pintadinha e você tem a raiz 1 pintada também. Como o coeficiente de x aqui é negativo, vai ficar negativo, negativo, negativo à direita e à esquerda da raiz, e sinal contrário no meio. Como ele quer maior ou igual que 0, então você vai pintar aqui, ó. Então, o conjunto solução vai ser o conjunto do x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual que menos 1 e menor ou igual que 1. E quando x é maior ou igual que menos 1 e menor ou igual que 1, os valores de y também vão ficar entre menos 1 e 1. Ou seja, x e y só podem assumir valores entre menos 1 e 1. Inclusive, você consegue enxergar aqui, ó. Você consegue enxergar os valores aqui no círculo, os valores de x. Os valores de x estão variando entre menos 1 e 1, e os valores de y, que está no eixo vertical, estão variando também entre menos 1 e 1, ok? Tudo bem? Tudo bem aí? Tudo. Então, isso a gente resolve esse problema aqui. Então, x e y, ele vai variar de menos 1 em 1, ok? Quando o x está variando de menos 1 em 1, você vai substituindo os valores aqui, você percebe também, por exemplo, quando o x for x for 1 ou menos 1, isso aqui vai dar 0, então o y vai ser 0. E outros valores entre menos 1 e 1, você vai ter outros valores para y, ok? Achar as soluções da equação nos eixos coordenados. Então, a solução da equação todos os pontos
todos os pontos da circunferência, todos os pontos que estão aqui na circunferência, certo? Ó, todos os pontos que estão aqui na circunferência, ele é da forma x, a parte positiva, x raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, ok? E a parte negativa, ela é da forma, calota de baixo, x menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, ok? Então, as soluções são x raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado e x menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, as soluções... no primeiro quadrante é isso, no segundo quadrante também é a mesma coisa, ou seja, isso aqui vai descrever toda essa calota aqui, tá certo? A calota superior. E essa solução, x menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, ela vai estar correspondendo a toda essa calota inferior, ok? Então, as soluções são y igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, ou a parte superior seria x raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, e a parte inferior seria pontos do tipo x menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, ok? Tudo bem aí? Tudo bem? Tudo. O exercício 8, eu vou apagar aqui. O exercício 8, ele pede a interseção de dois gráficos. Ele pede a interseção. Como é que a gente faz para encontrar a interseção? Como é que a gente faz para encontrar a interseção das equações x mais y igual a zero e a circunferência x quadrado mais y ao quadrado igual a 1? Como é que a gente faz para encontrar essa interseção? Nós vimos, na verdade, a primeira equação, nós isolando o y, nós temos y igual a menos x, não é isso? Então, nós temos uma equação, a equação da reta y igual a menos x. Essa equação dessa reta, ela é uma reta bissetriz que do segundo e quarto quadrante, certo? Ela é uma reta bissetriz. Eu vou construir o gráfico dessa reta. Nós vamos ter o gráfico dessa reta, x e y, essa reta aqui, ó. Essa aqui é a reta y igual a menos x, ok? Essa é a reta y igual a menos x. Nós já vimos aqui que essa segunda equação,
ela compreende um círculo de centro na origem, um círculo de centro na origem e raio 1. Então, você tem aqui um círculo de centro na origem, tem um círculo de centro na origem e raio 1. Então, os pontos de interseção são esse é um ponto de interseção, e esse aqui é um outro ponto de interseção. Então, como é que a gente vai obter esse ponto de interseção? Eu vou pegar... Eu já tenho, na primeira equação, eu já isolei o valor de y. Y é igual a menos x. Então, eu vou substituir aqui, nessa segunda equação. Então, eu vou ter x ao quadrado mais menos x ao quadrado igual a 1. Substituir na segunda equação. Então, eu vou ter o seguinte: 2x ao quadrado, que menos x ao quadrado vai dar x ao quadrado, com x ao quadrado dá 2x ao quadrado, igual a 1. Então, eu vou ter x ao quadrado vai ser igual a 1 meio. Então, nós vamos ter que x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Pronto. Então, isso aqui são os pontos de interseção. Nós vamos pegar aqui um ponto de interseção, seria menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Que tem essa imagem aqui. A gente pode saber dessa imagem, quem é essa imagem. E o outro ponto de interseção é o simétrico dele, que no caso é raiz quadrada de 2 sobre 2, ok? Que também tem a sua imagem. Então, o ponto de interseção vai ser, se o x é mais ou menos raiz quadrada de 2 sobre 2, você entendeu aqui, né? Porque x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 meio, racionalizando, você tem raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, como essa reta é simétrica, essa reta aqui é uma reta bissetriz, aqui é o quê? Então, o ponto de interseção vai ser menos raiz quadrada de 2 sobre 2 e o y raiz quadrada de 2 sobre 2. Isso aqui é um ponto de interseção. O outro ponto de interseção vai ser raiz quadrada de 2 sobre 2. Agora o x é positivo e o y é negativo. Menos raiz quadrada de 2 sobre 2, justamente porque você está tratando de uma reta bissetriz. Então, isso aqui são os dois pontos, né? Aqui é o ponto raiz quadrada de 2 sobre 2, no eixo y, e aqui é o ponto menos raiz quadrada de 2 sobre 2 sobre o eixo y. Entendido aí? Sim. Então, a gente tem esses dois pontos de interseção. Eu vou apresentar aqui no GeoGebra. Vou apresentar no GeoGebra essas duas curvas. Uma curva é isso aqui, ó. X. Vocês estão vendo meu GeoGebra? Elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado igual a 1. E a outra curva
a outra curva é x mais y igual a zero. Ou seja, vamos colocar y, vamos colocar menos x. Menos x, é a outra função. Pronto. Então, o ponto de interseção, nós temos aqui o ponto de interseção, esse ponto aqui, que ponto é esse aqui? Bom, os pontos de interseção são esse aqui é um ponto de interseção, esse aqui é um ponto de interseção, e aqui você tem o outro ponto de interseção, ok? Que é o ponto deve ser o mesmo ponto, né? 0,7. Ou seja, é o ponto 0,7, que seria o quê? Raiz quadrada de 2 sobre 2. Seria esse ponto aqui, seria... No caso, seria 0,7 positivo e menos 0,7. Pronto, então, ok? O que seria, se a gente calcular na calculadora, seria 2 raiz de 2 dividido por 2. Ok? Tudo bem aí? Tudo bem? Exercício 10. É um exercício de geometria analítica. Geometria analítica. E o exercício 12 é construção de gráficos, certo? Para construir o gráfico das funções.
O... Construir o gráfico da função, todos nós aqui sabemos construir o gráfico da função, ok? Nós temos aqui a função quadrática, que já foi construído o gráfico aqui atrás. Vou apagar aqui. Construir o gráfico da função é simplesmente substituir os valores, ok? Aqui, não vamos fazer 13 e 14, exercício mais para geometria analítica, ok? Então, vamos parar por aqui para no próximo sábado, a gente falar de função, limite e continuidade, ok? Vamos parar por aqui. Aqui encerramos nossa aula para a gente falar na próxima, continuar essa lista, falando no próximo sábado, falando de limite e função, limite e continuidade, ok? Eu vou encerrar aqui a nossa gravação.